Olá, senhores. Diogo, canal FI Fácil. Agora são 16h30, hoje é dia 23 de março. Vou fazer um panorama do dia sobre o iFix e do Ibovespa. Agora o Ibovespa está 6,85 negativo e o iFix está 5% negativo. Esses últimos dias o iFix está bem negativo, ele está se comportando tão volátil quanto o Ibovespa, o que não é tão comum, mas dadas as circunstâncias também não é tão estranho, né? Esse é um momento realmente inusitado e dada as proporções de toda essa pandemia, é de se esperar uma reação tão drástica do mercado. Agora eu vou só explicar um pouquinho sobre como essa marcação mercado e como essa marcação futura de preços. Eu comentei mais para frente que o valor futuro de um FI, o valor patrimonial tinha mudado. Eu vou exemplificar aqui um pouquinho. E se surgir alguma coisa nesse meio do caminho, eu paro e faço um comentário. Bom, tem 10 imóveis, né? Cada imóvel é avaliado inicialmente por 100 mil e que cada imóvel dá R$1.000 de aluguel. No final de 2009 ele faz uma nova avaliação e vê que na verdade tem 2 milhões. Porque cada imóvel dele, que foi inicialmente avaliado por 100 mil, agora está avaliado em 200 mil. Agora, já em 2020, iniciou essa crise. Por conta do vírus e tudo mais, muitas lojas que ele recebeu aluguel vai ter que fechar. Dessas 10 lojas, 8 eram não essenciais. 2 eram farmácias. Dessas 8, com certeza vão fechar e provavelmente vão fechar por 2 meses. O prazo ainda não é fácil saber, mas por efeito vamos pensar que eles vão fechar por 3 meses. Nesses 3 meses, ele não vai receber aluguel. O imóvel dele vai mudar? Não. A gente imagina que continua sendo bem cuidado e tudo mais, e que ele continua lá fisicamente e tem um valor dele. O que de fato muda? De fato muda só como que o proprietário vai tratar o imóvel. Ele tem esses 10 imóveis e precisava de uma renda de 10 mil. Se vai faltar renda porque eles não vão conseguir cumprir, ele vai ter que vender um dos imóveis para completar a renda. A necessidade de capitalização da pessoa. Se você tem essa necessidade de capitalização, ela perde referência e isso não é mais informativo de preço. É por isso que os preços distorcem tanto, pela necessidade de uma liquidez imediata devido a uma necessidade. Entendendo todo esse capital, o que você tem que saber? Se a gente for fazer uma nova avaliação nesse momento, você acha que é o mesmo 100 mil? Não, porque ninguém tem o poder de compra que tinha quando foi iniciado. Não é o mesmo os 200 mil que foi no final de 2019. Então vamos lá, é em torno de, 80 mil. A construção era 60 mil. Só que os preços também de construção mudaram. Então todos esses fatores mudaram. Então como é que o que eu estou querendo te falar? Quando você muda vários parâmetros de uma equação, você perde até você perde a modelagem. Então, para você conseguir estimar um norte para onde você vai, você tem que definir algum ponto fixo. Atualmente, é difícil você estimar o ponto fixo. Aonde que está seu ponto fixo? Seu ponto fixo está exclusivamente no seu valor de compra. O que eu quero dizer? É o preço de uma compra que você fez e segmentos que vão te dar betas maiores, ou seja, o que eu estou querendo falar? Que vão recuperar mais rápido e às vezes betas mais longos, mas que vão te dar mais ganho. Ou seja, lajes corporativas devem ser os primeiros a recuperar.
Ou seja, ele vai voltar mais rápido. Deve voltar para próximo do VP original. Tá? Por que eu tô querendo falar isso? Porque você seguindo, não adianta você tentar seguir todos os modelos ao mesmo tempo. Se você tentar seguir um modelo de valor de reposição, você vai seguir esse modelo com base nessa informação. Se você tentar seguir uma por segmento, segue por segmento com essa informação. O que eu estou querendo comentar é que agora se você tentar criar um modelo perfeito com todas as variações, você não vai ter. E se você tentar chegar e falar, esse é o ponto que eu vou ter, você vai perder toda a sua referência, tá? Tudo isso muda de acordo com o mercado, entendeu? É um parâmetro bem interessante, mas ele não é único. Então, assim, eu tô falando que largos corporativos e mais ou menos eu também tô vendo que muita gente está seguindo esse caminho. Mas eu ainda compro shopping. Pô, mas shopping é o que vai mais demorar, sim. Mas por que eu ainda acredito em shopping? Cara, mas é o que vai mais demorar, tá? Então, por que eu tô fazendo isso? Porque eu não vejo um beta rápido, mas eu vejo um beta maior, porque é o que o mercado vai mais descontar atual, tá? Ou seja, por que eu tô querendo te falar? Enquanto uma laje corporativa, todo mundo tá descontando 40%, um shopping tá descontado 55%. Eu quero ganhar 55%. Por que eu tô falando isso? Porque começa a ter uma demanda de compra retraída. Ou seja, as pessoas estão diminuindo os gastos. E o que vai acontecer? Quando voltar a crise, elas vão ter um poder aquisitivo, vai passar para o Dia dos Namorados ou alguma coisa nesse sentido, em que vai poder comprar e esse poder de compra vai ser efetuado e isso vai refletir em números positivos para as vendas, né? Ou seja, o governo vai começar a injetar verba para circular mais e isso vai fazer com que... Eu tô explicando a minha teoria de compra. Então, assim, eu não acredito que o shopping vai voltar em um ano, mas eu acredito que ele volte em um ano e meio ou mais, mas eu acredito nesses 55%, entendeu? Então, se eu for priorizar, eu priorizo um beta pequeno, né? Eu priorizo uma laje corporativa para já voltar no meu VP mais rápido e priorizo algum investimento mais a um longo prazo que está descontado demais. Se você for olhar XPMOL, VISC, cara, tá fora do normal. São bons shoppings em excelentes localizações, com excelentes gestoras, com equipes muito boas. Então, o que está acontecendo? Eu vi alguns papéis que, por exemplo, acabaram de ser lançados, foram lançados a R$100 e estão custando R$60. Que basicamente se trocar uma moeda de R$100 por uma de 60. Eu realmente não consigo entender o investidor que faça isso, tá? Mas o cara tem o direito de vender. O que acontece? Qual que é o maior dos riscos dele? É risco de crédito. Em um potencial, você está comprando muito mais barato do que realmente o valor. Esse valor é diferente um pouco do valor que a gente estava discutindo em relação ao valor de um FI de tijolo. Também tem a variação, é claro, tem a variação de IPU, só que a variação dele é muito mais intrínseca ligado a juros, tá? Então, o outro também está ligado a juros, mas ele é quase que 100% atrelado a juros. Então, é mais fácil de se ter um valor. E mesmo com esse valor patrimonial que você sabe qual que é, e você está comprando abaixo, então sim, para mim você está obtendo um ganho já enorme, você tá ganhando um beta de 25% aí, no caso do KNCS está ganhando um beta de 15%, e você está com um rendimento, não vai ser alto, por conta da própria Selic que está baixa, e deve ter mais cortes, mas você vai estar garantindo um rendimento também, entendeu?
Então, assim, o panorama que eu quis mostrar foi justamente isso. Eu falei um pouquinho de por que eu também acredito não só em compras de lajes corporativas, eu quis ser um pouco arriscado, em todas têm de valor de reposição de imóvel para ter uma base de informação, mas eu utilizo outra base, eu utilizo mais uma outra estratégia. Eu quis explicar qual que era a estratégia aqui, para a gente poder conversar também e discutir. E se tiver alguma dúvida, manda um direct para mim ou um e-mail, tem tudo lá na bio do canal. E o mais importante aí é fique em casa. Amanhã a gente volta e fala um pouco mais do mercado de FX e do Ibovespa. Abraço, tchau, tchau.